Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma live da série 3 dias. Serão então nesses 5 dias, de segunda a sexta-feira, de 5 a 9 de outubro, nós faremos 9 lives. Essas 9 lives são assuntos ligados à organização e produtividade. Hoje à noite, a nossa convidada é a Ana Laura. Daqui a pouquinho ela já deve estar entrando. E o assunto vai ser super interessante. Nós vamos falar sobre como os aplicativos podem ajudar no dia a dia. Nós já tivemos live segunda de manhã, terça de manhã e à noite, e quarta-feira de manhã e agora à noite. Vamos só dar um tempinho para a Ana Laura entrar. A gente já vai chamar e começar o nosso papo, ok? Para quem ainda não assistiu nenhuma live, nós ainda faremos amanhã, quinta-feira de manhã e à noite, e sexta-feira de manhã e à noite, tá bom? A Ana Laura, da Truques de Meninas, acabou de entrar e eu vou chamá-la. Esperar aqui ela entrar. Tá aguardando aqui a conexão. Olá, boa noite. Oiê, tudo bem? Tudo jóia, Ana? Tudo Tudo bem? certo. E a chuva? Guria, que temporal é esse? O marido falou, vai chegar um temporal. Eu falei, da onde? Que é isso? Ele falou, saiu, tá? Acabei de receber notificação. Que coisa, né? Passou aqui, né? Deu uma. Passou, ainda bem, ainda bem. Eu falei, nossa rede. Nós somos vizinhas, se cair para uma, vai cair para outra. Não, se cair, caga todo mundo. Não, não fica ninguém aqui, não fica ninguém. Deixa eu dar uma iluminada Bom, aqui na minha tela. primeiro Vai eu ficar meio... gostaria muito de agradecer tu ter aceitado o convite aí para participar dessa doideira aí, dessa semana de lives, né? Com conteúdos ligados, tentando fazer com que as pessoas entendam que organização e produtividade é muito maior, muito mais amplo e vários temas podem se agregar a esses assuntos, né? Eu queria que tu te apresentasse então para o público. Tá, me apresento. Eu que te agradeço, Gi. Sabe que é sempre uma honra poder compartilhar a experiência. Essa é a minha grande paixão, assim, ensinar e compartilhar. Então, eu sou de base professora de português e espanhol. Depois, eu migrei para o mundo das tecnologias. Não sou da geração que nasceu com tecnologia. Eu sempre falo assim, eu nasci com papel, caneta, né? Bem papel, caneta, máquina de datilografar. E migrei. Eu sou uma apaixonada por tecnologia. Eu acho que é uma ferramenta que vem para nos ajudar, para facilitar o nosso dia a dia. Depende, é lógico, muito de como a gente utiliza, assim como qualquer outra ferramenta, né? Eu sempre digo, assim, a gente não pode culpar a tecnologia pelos problemas. Os problemas estão em todos os lugares, então depende de como a gente utiliza isso. E eu compartilho experiência no blog Truques de Meninas sobre o universo feminino, cotidiano, e no Ana Laura Virtual dou dicas de tecnologia, assessoria digital e esse universo que é o outro braço, assim, eu falo que é o braço educacional e é o braço hobby, mulher, dona de casa, que experimenta as coisas e gosta de compartilhar. É duas em uma. É isso aí. E a gente não pode fechar os olhos, né? A tecnologia está aí, mesmo como você falou, para quem não nasceu nesse mundo virtual. E claro que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de aprender, porque assim que a gente aprende já mudou tudo, aí a gente tem que aprender tudo de novo. Mudou um botão, a gente já se perde. Já era, né? Tipo, já fica, meu Deus, mas estava no canto direito, para onde que ele foi? Né? O Mas pessoal tá pirando com o Facebook nos últimos dias, porque ele mudou totalmente mudou. a cara, numa vertente de trazer o pessoal de volta para lá, né? E tá bem diferente. Eu vejo muita gente se batendo assim, caramba, cadê as coisas daqui? É bem isso mesmo. Assim, a gente tem que ver, como você falou, né, que o quanto facilita, né? Então, assim, queria que tu falasse um pouquinho antes da gente começar realmente as 3 dicas, porque que a gente tem um público variado, então as dicas vão servir para qualquer pessoa, né? Mas para ti, assim, o que a tecnologia facilita a nossa rotina do dia a dia? Eu vejo assim que ao invés de eu ter, por exemplo, uma das minhas paixões é o fato dessa comunicação imediata com outras pessoas, assim, eu acho que isso traz um benefício, vou até dar ideia depois de aplicativos que eu uso justamente pensando nisso, né, desse contato, ao invés de eu ter que fazer uma ligação, de repente eu entro em contato por um aplicativo,
Ao invés de eu ficar me preocupando se eu paguei tal conta, eu tenho toda uma programação, eu tenho lembretes de confirmar se fez tal pagamento. Eu não faço mais hoje em dia, por exemplo, uma reserva e fico todo dia olhando. Na real, eu faço uma vez e coloco um lembrete para o resto do ano, para os próximos 5, 6 anos, enfim. Então, ela economiza o meu tempo. Eu vejo muito isso hoje, assim. Eu consigo economizar tempo, eu consigo fazer com que o meu tempo renda mais quando eu utilizo essas ferramentas digitais, assim, sabe? Uhum. Então vamos às dicas. Eu tô ansiosa também aqui, ó. Ah, eu também. Eu não acredito que você tá com uma caneta na mão. Aqui eu não tenho como anotar. Eu tô na sala, o Rodrigo tá usando o computador lá no quarto. A gente vai se dividindo, né? Porque ele também tem uma reunião agora. E aí ele entrou aqui um pouquinho, mas já foi para a reunião. Então a gente está se dividindo. Eu peguei a caneta. Vamos lá, então, para a Tudo bem, primeira. eu te desculpo, não tem problema. A primeira dica para a gente não usar mais caneta é o Google Keep. Ele é tipo a minha super paixão, assim, ele é um aplicativo simples, uma interface muito leve, não importa se teu celular é o mais famoso, é o mais básico, tá? Meu celular quase caiu aqui, né? Mas o Keep, para que eu uso o Google Keep, né? Ele é um bloco de notas, ele é como se fosse um post-it, inclusive a cor dele é um amarelo que lembra a cara de post-it, tá? E a gente consegue fazer notas compartilhadas. Então eu consigo criar uma nota no Google Keep, compartilhar contigo, e a gente consegue dar um ok na nota ao mesmo tempo. Eu uso o Google Keep para tudo, desde o meu projeto de sala de aula lá com os meus alunos, para ações de projetos que a gente tem, até para o supermercado. Então, por exemplo, hoje em dia eu faço uma lista de supermercado, eu tenho uma lista fixa, a gente consegue criar tópicos e subtópicos. Então, por exemplo, eu separo a minha lista de mercado lá, carnes. Aí eu tenho todos os tipos de carnes que eu quero, saladas, né? E aí eu tenho um toque ainda por cima de organizar por ordem da gôndola do mercado, conforme eu faço o roteiro, porque aí eu não me perco e não gasto mais do que eu deveria, enfim, né? Os toques da vida. Mas que a ferramenta permite. E aí uma coisa que eu acho sensacional nela, que dá para usar como aplicativo e dá para usar no computador. Então, ela é muito mais do que um bloco de notas, do que a gente já teve um dia, sabe? A gente consegue trabalhar com ela no desktop, trabalhar com ela dentro do meu Gmail, ela fica no cantinho ali direito. Ah, ela é sensacional. É o meu xodozinho dos últimos tempos, assim, é o Google Keep. Tá? Essa é a primeira. A gente aqui em casa a gente usa também. E foi assim, a diferença foi gritante, assim, porque às vezes a gente conversa de manhã, tá faltando tal produto, mas a gente ainda não estava na hora de fazer a lista. Aí eu passava no mercado, via aquilo e comprava. E às vezes o marido estava em outro mercado, olhava, ai, tá faltando aqui. Aí quando chega em casa, tem dois produtos iguais, né? Então ali você vai dando baixa se tu compra alguma coisa. E assim a gente fez com tudo, com farmácia, com mercado, itens que a gente quer visitar em viagem, a gente também já está Sim, tenho lista de viagens que eu quero fazer, lista de lugares que eu quero ir, comidas que eu quero comer, restaurantes, playlist de música. Já virou um negócio assim, link de sites que eu entrei. É muito legal para a gente salvar uma imagem, tá? A gente já navegando na web, clica com o botão direito ali, salvar no Google Keep, você salva uma imagem lá e aí depois consegue fazer download, salvar um site que você está lendo. Então, assim, ele é uma ferramenta bem dinâmica, sabe? Ele sai daquele padrão de aplicativo lista de mercado. Que hoje os mercados têm a lista de mercado deles, tem aplicativo que gera isso. Mas aí a gente não fica preso ao supermercado. E uma coisa que é muito importante, né? A gente não cria um monte de aplicativos no celular, um para cada coisa. A gente consegue otimizar também nesse sentido, assim, de espaço e tempo. Não tem que ficar, qual aplicativo mesmo que eu uso para tal coisa? Não, eu uso um para várias coisas. E Então, ele é isso bem também. intuitivo, então também se qualquer pessoa. Simples, intuitivo, leve, né? Não é um aplicativo que vai travar o celular, que exige muita coisa, ele não exige assim uma super base de dados para nada. Ele é muito tranquilo, muito bom. Gostei mesmo. É o queridinho, então. É o queridinho. It's my baby, assim. Ah, lindo. E aí tem um outro aplicativo que eu gosto muito, que é para quem está trabalhando com redes sociais, né? Tipo, o povo que pira nesse universo. Acho que aqui a gente tem de tudo, tem desde de personagens organizers que estão nesse universo e muita gente está trabalhando com isso, né? E eu vejo muita gente pirando
para, tipo, conseguir seguir uma rotina de publicar alguma coisa no Instagram, no Facebook, enfim. E aí a gente tem uma ferramenta chamada Planoly. Tá? O Planoly, ele é um planejador de publicação. É óbvio que as ferramentas que o Instagram e o Facebook hoje, eles já têm uma ferramenta própria, gratuita, integrada dentro deles. Então, assim, se tu já utiliza aquilo ali, continua com aquilo ali. Não me vá fazer outra coisa, né? Que aquilo ali é o melhor negócio. Ah, não, mas eu quero utilizar um negócio, eu consiga visualizar o meu feed, criar um negócio bonito e tal. Planoly é uma das melhores ferramentas que tem. Ela tem o inicial ali, ela tem uma quantidade de publicações por mês que é gratuita, depois ela tem alguns pacotes pagos, mas é uma ferramenta que vale a pena investir também. É fácil de mexer. E, de novo, ela tem um casamento para a gente usar no desktop e no celular. Então, eu gosto muito quando tem essa sincronização das ferramentas. Que a gente não fica só com o aplicativo no celular, né? Não fica tipo, eu tenho que ir lá no celular agora. Então, eu gosto muito disso. Acho que facilita mais ainda o nosso dia a dia. E é as mesmas funções, porque eu vejo, por exemplo, assim, ó, no Canva, né, que é o bem simples que todo mundo usa. Tem coisas que no celular é bem ruinzinho de usar, que no... eu acho que o pessoal tá pedindo para tu escrever isso. Sempre tem. Publica. O plano ele publica sim. E aí, no computador, ele tem algumas funções que eu, no celular, eu não consigo usar muito bem. Esse que você... Já o plano ele não. Ele fica completo. Ah, Tá? Da, legal. da mesma forma que você tem ele lá no computador, o Canva tem esse problema, ele é bem reduzido quando ele vai para o mobile, né? O programador do Facebook já não tem esse problema, o gerenciador de publicação, mas o problema é que você não edita nada, né? E em compensação, essa outra ferramenta aqui você consegue fazer com tudo. Eu já vou colocar o link ali Da luta pedindo ali, no né? plano, né? Tá na mão. Ele tem essa função para o Instagram, da Lô. Ele é sensacional justamente por isso, porque a gente consegue fazer. Eu consigo programar todas as publicações e depois dizer que horas. Consegue colocar hashtag, texto, tudo. Tudo. Tu não te preocupa com mais nada nessa vida, assim. E aí é legal para quem faz toda a parte de mídia da sua rede, porque você consegue tirar, sei lá, 3 horas por semana, publica 15 dias, deixa tudo programadinho, você não fica se preocupando em gastar esse tempo da rede social, né? Que hoje em dia, se a gente não cuidar, a gente perde um tempão aqui. E a Então, gente está essa. vendo, né, Ana, cada vez mais pessoas que, independente de serem empresários, empreendedoras, que têm uma função, ou funcionário público, ou trabalham no comércio, enfim, qualquer outra atividade, mas estão fazendo uma atividade paralela. E essa Estão. atividade paralela precisa aparecer de algum jeito. Então, o Instagram também está servindo como esse ponto de apoio para divulgação muito forte, né? Sim, exatamente. Ele acabou fazendo. Ele entrou na nossa vida de mansinho e ficou, e tem uma perspectiva de continuar, né? Ele está crescendo, assim, o mercado está abraçando. Com a pandemia, então, acho que o crescimento dele foi muito grande. Muita gente, muitos comércios nasceram no Instagram, né? E se fortaleceram. Então, essas ferramentas ajudam a gente a pensar nele e organizar um pouco de uma forma mais prática esse nosso cotidiano, né? É uma ferramenta que vale a pena explorar. Então, essa já seria a tua segunda dica? Isso. Ai, 3 dicas é tão pouco, né? Mas, ó, o que que eu fiz? Eu preparei uma publicação no blog, já tem uma publicação lá com várias dicas. E aí, assim que terminar a nossa live, eu vou elencar mais algumas, as que não estão lá ainda. E aí, depois eu libero, eu te chamo, marco você na publicação, porque aí vai ficar 2 resumões de tecnologias para organização pessoal e tal. Já tem uma lá, tá? Que eu já uso. E aí eu já tô preparando mais uma, já comecei a escrever ela hoje, só tô esperando a live ir pro ar pra gente subir a live lá também. E aí liberar mais dicas de materiais assim, tá? Ah, então. A terceira dica, ai, que eu fico dividida agora, eu tenho. Tá, mas eu vou falar essa terceira aqui, depois que coisa a gente se der, a gente vai pra mais alguma outra, né? A gente vai Tem uma que continuando. é muito do universo feminino, ela é mais focada em mulheres, mas eu pensei em trazer porque como nós somos em muitas mulheres, né, normalmente nesse nosso nicho, o Instagram, quem domina o Instagram nós somos nós mulheres, né, nós somos o público maioria aqui, que é a ferramenta Clue. Hello Clue. Eu vou colocar aqui. O Clue ele é um aplicativo para a gente cuidar do nosso ser feminino, do nosso ciclo, da nossa vida. Eu acho que o mês de outubro traz essa chamada de atenção, essa chacoalhada na gente.
né? E o que mais me chama a atenção nesse aplicativo, que ele é um aplicativo com base científica. São pesquisadoras que estão por trás dele e que estão colocando artigos ali para nos orientar de acordo com o nosso ciclo. Elas vai aparecendo dica, tipo de autocuidado, de como reagir perante cada situação. O que eu achei muito legal, assim, ó, diferente de outros aplicativos que eu já utilizei para organizar essas questões relacionadas ao ciclo menstrual, aos nossos hábitos, à observação de pele, a diferença, primeiro, que esse daqui, ele é gratuito e ele é feito por uma base de cientistas, então se a gente quiser colaborar pagando, a gente tem alguns benefícios, mas que não incomoda no papel do usuário, assim, não faz diferença enquanto usuário. É só para eu colaborar com quem está trabalhando com ele. E aí eu Sim. recebo alguns materiais à parte se eu for uma pagante. Mas o que mais me chamou a atenção é que, diferente de ser um aplicativo que eu coloco o meu ciclo, que eu coloco data de ciclo menstrual, eu consigo colocar idas ao ginecologista, remédios, doenças que eu tive nos últimos tempos. Então, assim, eu consigo fazer todo um relatório da minha saúde e eu fico com um gráfico. Ele gera um gráfico lindo, para quem é viciado em gráfico, igual eu. Ele gera gráficos e estatísticas do seu corpo. Então, por exemplo, suas espinhas estão aumentando. O que está acontecendo contigo? Será que você não está com desequilíbrio hormonal? Né? Você visitou seu médico nos últimos tempos? Você teve dor de cabeça nos últimos 15 dias, mas ao mesmo tempo você não fez atividade física alguma. Né? O seu intestino está preso, você está se alimentando bem. Então ele faz um relatório assim que é fantástico, sabe? Eu achei muito legal. E aí tem a questão que, como ele é de uma base científica, a venda de dados fica mais restrita. Então, são dados bem pessoais, eu acho que é uma gama de dados extensa, quando a gente começa a pensar que eu vou colocar se eu fiz atividade física, o que eu comi, se eu tive dor de cabeça, onde que eu fui, é bastante coisa pessoal, mas levando em conta que ele está preso a uma base científica, a gente consegue ter um outro domínio em relação aos nossos dados pessoais, sabe? E eu acho que isso é bem interessante também quando a gente pensa na utilização de aplicativos. Aliás, isso é algo que eu sempre chamo atenção, sabe, Gi? Quando a gente vai fazer download de um aplicativo novo no celular, lê aquelas letrinhas pequenas assim, ó, o que que a gente está autorizando o aplicativo a fazer, Uhum. sabe? Eu autorizo que tenha acesso aos meus dados de e-mail. Opa, será que eu quero que um aplicativo tenha acesso a tanta coisa? Né? Uhum. Então é sempre importante isso. Eu Tá? até eu ia te perguntar isso agora, porque assim, para quem entende, para quem está nesse mundo, é muito fácil discernir, digamos assim, um aplicativo sério e um aplicativo que de repente está ali, caiu na tua frente, né? Como é algumas coisas que a gente já passou assim, por exemplo, a gente está no Instagram e vem de repente uma propaganda e você clica e compra por ali, e, na verdade aquilo ali não era da loja, né? Tem Sim. uma dica, mas assim, né, fugindo um pouquinho, mas já bem nesse tema, com relação à segurança, assim, como que a gente sabe que aquele aplicativo que a gente está baixando realmente é aquilo que ele está se propondo, ou a gente está caindo num golpe, sei lá, tem alguma É, maneira? tem sim. A primeira coisa a se fazer é não clicar num link externo, assim. Eu sou a pessoa que menos clica em propaganda de Instagram, por exemplo, e dependendo do tipo de propaganda, eu peço para não me mostrar mais. Então, é cuidar um pouquinho disso. Às vezes a propaganda ela pode ser de fato uma propaganda da empresa, uma propaganda séria, mas ela pode vir também de um terceiro que queira estar nos passando a perna. Então, o que que eu faço? Eu vi uma propaganda de um aplicativo. Ao invés de eu clicar na propaganda, eu olho o nome, abro a minha loja de aplicativos do meu celular, né? A Google Play tem como a gente fazer isso pelo desktop, instalar no celular, ou direto no aplicativo no celular mesmo, na Play Store. Abro e aí eu digito o nome do aplicativo ali. Beleza, digitei o nome do aplicativo. E agora, né? O que que eu vou observar? Assim como quando a gente vai fazer uma compra no Mercado Livre, por exemplo, eu tenho que Uhum. observar lá quem é que está vendendo, quem é que fez esse aplicativo, se tem muita gente reclamando, se ele é um aplicativo recente, se ele está em fase beta, como que está a pontuação dele, se ele está entre aqueles indicados pela plataforma. Tá? Então, todos esses aspectos de avaliação assim são importantes. O que é fase beta? Quando um Nossa. aplicativo é recém-criado, ele vai aparecer uma informação assim: esse aplicativo está na fase beta, ele está sendo testado. E aí vai dar um monte de pepino, né? Ao mesmo tempo que você vai brincar com um negócio novo,
tem que pensar que tudo que é novo, você corre o risco de ter algum problema que ainda não foi descoberto, né? Então, Uhum. assim, quando o aplicativo está na fase beta, ele aparece lá essa informação de que ele é um aplicativo de fase beta, que está em teste e tal. Normalmente, ele tem, inclusive a Play Store, pelo menos, tem essa opção de você ser um testador beta. Então, tu te inscreve, né? Você olha lá. Às vezes, embaixo do aplicativo tem assim: você deseja ser um testador beta desse aplicativo? Se você disser que sim, quando chegar uma novidade no mercado, você vai receber antes do que todo mundo. Ah, que E aí legal. você vai experimentar. Tem o lado bom e o lado ruim. Por exemplo, eu era uma testadora beta do Instagram. Eu vivia dando pau no meu Instagram, vivia com problema e instabilidades, né? Então chegou um ponto que eu falei: ah, não, gente, chega, eu cansei, não quero mais ser cobaia de ninguém, não. Pra mim deu. Vou ficar sabendo quando todo mundo ficar sabendo e vida que segue. Uhum. Então, são opções, né? Mas é uma experiência, assim, para se vivenciar também e entender um pouco disso. Mas o principal é, Gi, é ler as críticas que tem lá, tá? Se você vê muita crítica bonitinha, assim, nossa, me ajudou, salvou minha vida, lindo, maravilhoso. Ah, dá um Google no nome das pessoas, as primeiras pessoas que estão ali, porque existem ferramentas que pagam pessoas para fazer isso, tá? Uhum. Aquela The Insiders Brasil é uma dessas ferramentas que eles enviam produtos para as pessoas e a gente, tipo, dentro do pacote de produtos que eles nos enviam, a gente tem que fazer uma avaliação no site da loja contando a nossa experiência. Tá? Uhum. Então, assim, quando você vê Uhum. só experiência positiva, lindo, maravilhoso, perfeito, duvide também. Que nada é É. lindo, maravilhoso, perfeito, assim, tão perfeito, né? Mesmo que seja, vai ser para um, para outro não, né? É muito É, difícil a para todo experiência mundo. nunca é 100% igual, né? Mesmo porque tem aquela questão da configuração do aparelho de cada um, como é que funciona. É igual quando teve aquele lançamento de brincar com os animais em 3D do Google. As pessoas surtaram. O que eu Uhum. recebi de mensagem, ai, como é que faz? Não, teu celular não vai fazer. Aí eu achei um link, eu falei, ó, lê isso aqui. Se teu celular não tá aí, ele não vai fazer, para de testar. E tá tudo bem, é assim mesmo. E tá tudo bem, né? Não, não é porque o celular é o último do momento que ele vai fazer tudo. Tem coisas que ele simplesmente tira da configuração e que ele não brinca mais. Uhum. E o que é importante, assim, né, Ana, que eu acho legal é que geralmente esses aplicativos que a gente indica e que a gente usa, eles não dependem dessa atualização tão forte assim do celular, né? Não. Todos esses que eu indiquei aqui, ele não depende de um aparelho super potente, assim. Não é um negócio que só vai rodar se eu tiver com tal modelo de Android, né? Com tal versão de tal. Não, não. Ele vai rodar nos aparelhos mais básicos, assim, né? Então isso é muito legal mesmo. É observar, é se apegar a aplicativos que têm tradição no mercado e que respondem à sua expectativa. E experimentar, né, Gi? Eu sempre falo assim, de repente o que é muito bom para mim, o que o Google Keep faz por mim, de repente não vai fazer pelo outro, né? Não, Uhum. não vai ter o mesmo resultado, é igual esse clube. Para mim está sendo ótimo. Quando eu mudei o método contraceptivo, que eu falei, pô, e agora, né? Eu coloquei, fui da pílula pro DIU, falei, pô, e agora, como é que eu vou cuidar isso? Porque a médica disse, ó, vai virar um caos a tua vida. Eu falei, pô, que caos é esse? Eu tenho que fazer uma avaliação de alguma forma para dar feedback pro médico. E eu gosto de levar um feedback anotado. Eu sempre Uhum. anotava no papel, né? E aí eu vou pro médico com uma caderneta embaixo do braço. Agora eu vou com o aplicativo. Só digo pra ela, olha, tive dor de cabeça por 20 dias. Naqueles dias eu comi chocolate, sabe? E isso é muito legal. A gente passa a se conhecer também, né? Então ajuda. Para não ter aquela coisa também, tá soltando os cachorros, depois de uma semana descobre que tá com TPM. A gente consegue seguir. Exatamente. Consegue fazer todo um mapa da vida, assim, ó. E aí, quando a gente começa a se entender, a gente começa a se amar mais também, né? Quando a gente tem essa vida mais organizada. Eu sempre falo assim, se você tem uma vida. E é aquilo que você sempre fala, né? Que não é deixar bonito, não é o arrumar, mas é o criar um sistema e dar uma ordem para as coisas. Eu acho o máximo esse teu ponto de vista, eu acho muito importante quando a gente consegue criar o meu sistema de se eu tenho um sistema e se ele funciona para mim, cara, a vida que segue, Isso. né? Eu falo muito em aplicativo, mas ó, tô aqui, eu tenho papel também, né? Em alguns momentos é o papel que funciona. E às Sim. vezes são as duas coisas, o papel e o digital, né? Eles se conversam.
Sim, então só para a gente dar uma relembrada aqui, né, Ana? Você falou de um aplicativo que seria mais ou menos assim para tudo, que o Google Keep pode ter várias funções, pode ser para as tuas Isso, rotinas, tu pode usar para fazer as tuas listas, né? As tuas preferências, os teus sonhos, tu vai colocando ali. Tu usasse um que seria mais para a gente fazer a questão das redes sociais, né? Que quem quer mais, isso. que é o Que é Planoly, o né? plano ali. Uhum. Que daí seria mais para a gente fazer os agendamentos das postagens, que também a gente ganha tempo com isso, porque a maioria Isso. das pessoas é que faz tudo, né? Tu faz o doce, tu vende, tu cobra e tu tem que colocar na rede social. Exatamente. Aí, se você conseguir se organizar, você ganha tempo, né? E esse último que tu tá falando do Hello Clue é mais para a questão feminina do ciclo menstrual, né? Como a gente ainda Isso. tem tempinho, eu vou te explorar um pouquinho. Quer dar mais uma dica aí? Quem sabe, né? Do... Tem algumas, são mais duas, dá tempo. Tô de olho na hora aqui. É, tem uma que eu gosto muito que é para quem não tem hábito algum, para quem não tem hábitos em relação à organização pessoal. Antes de eu começar a colocar as coisas no papel e criar a agenda, eu precisei muito desse, que é o Habitica. Tá? Eu vou colocar aqui o link dele também no nosso chat, depois vai estar na publicação no meu blog, lá ele vai estar também. A O gente não Habitica, ele é um. mas se a gente tivesse conversado, a gente ia falar sobre ele. Sério, eu sou viciada nesse, porque ele é gamificado e eu sou viciada em estrelinhas e pontuações, então ele é muito bom e ele me fez criar vários hábitos, assim. Então ele é ótimo para quem está no momento de transição de alguma mudança na vida, assim, que precisar implementar um hábito alimentar, implementar uma atividade física na vida, alguma coisa assim. O Habitica, ele é sensacional, em especial para quem gosta desse universo de gamificação, de ganhar pontos com as coisas. É ótimo para a gente dar para as crianças. Eu faço com os meus alunos adolescentes quando eu tenho contraturno alguma coisa, eu faço eles instalarem e utilizarem, aí faz um gameplay na sala, alguma coisa assim, tá? E isso que tu falaste agora é super importante, assim, porque eu vejo, assim, muitos professores, não agora, porque essa época é completamente atípica, né? Mas, assim, que Sim, tentam conquistar os alunos, porque eles não estão mais naquela vibe que a gente tinha de sentar e escutar o professor o período inteiro, né? Eles não, querem não. coisas que trazem desafios, que sejam... Então, essa questão de aplicativos para os professores também já deve ter aí uma carradinha de aplicativos que tu usa, né? Para fazer essa interação com eles e deixar a aula um pouco mais divertida e que eles. Tem muita É. coisa mesmo que a gente vai utilizando assim, porque chega num ponto que não tem mais o que fazer, sabe? Não dá para dar só uma aula expositiva, eu tenho que implementar com mais alguma coisa. E aí os aplicativos e os sites acabam entrando nisso, né? Uhum. É, eu E aí eu até. coloquei no chat ali mais alguns. Um é de organização de tempo mesmo, com um despertador, que é o famoso Pomodoro. O Rescue Uhum. Time, ele é ótimo porque ele é um leitor de tela, ele vai te dizer quanto tempo que você ficou no computador. Isso é muito legal também, em especial para quem trabalha com o universo digital. E para fechar, o meu queridinho para me ensinar a tomar água, que é o Plant Nani. O Plant Nani também é um aplicativo. É. Então, eu carrego uma garrafa, agora tá longe de mim, mas eu carrego uma garrafa de 700 ml. E o Plantinani, eles são plantinhas virtuais. Conforme eu tomo água, que eu digo ali que eu tomei água, elas nascem ou elas morrem. Então é Sim. muito legal também, assim. São É. coisas mais aleatórias, mais diferentes, mas que quem está nesse momento de transição do caos para a organização ajuda, sabe? Até que a gente entra num ritmo de tipo, eu vou fazer por mim, não só pelos pontos que eu vou ganhar, ajuda. Eu acredito assim, né, Ana, como a gente sempre conversa, que a organização ela não pode ser vista como uma caixinha fechada. Ah, eu vou escolher aquilo ali e vai ficar. É a mesma coisa dos aplicativos, assim, ó, por exemplo, essa questão do hábito, que realmente mudar um hábito é muito difícil, eu sempre quis Muito fazer. difícil. E aí era muito, muito complicado, assim, eu sempre, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, desculpa. E aí foi com o Imagina. aplicativo que eu consegui essa técnica de todo dia meditar naquele horário. Que máximo! Hoje eu não preciso mais do aplicativo, né? É, exatamente. Eu usei o aplicativo, sei lá, acho que por um ano, assim. Não fazia nada sem lançar nele. É igual eu uso o Strava, que é o de esporte hoje, mas chegou num ponto
que o aplicativo é uma consequência da minha vida, ele não é ao contrário, né? No início ele era, eu abri o aplicativo para ver o que eu tinha para fazer naquele dia. Agora não, eu uso e as coisas vão acontecendo, né? Então o Abitica já é um que eu quase não uso mais, porque eu já não tenho mais essa necessidade, mas que na hora do desmame, na transição ali foi muito importante. Ele fez diferença mesmo. Esse da meditação, sabe aquela a pessoa assim, ó, eu quero começar, e todo dia aparecia uma coisa, todo dia quando Aham, eu planejava na agenda, vou meditar até o horário, e depois que eu instalei o aplicativo que fica apitando no celular, tu tem que pegar o celular, tu tem que parar o que tu tá fazendo, isso ajuda muito, né? Então eu usei também o exato. da água, usei o da meditação, e agora eu coloquei o despertador, daí eu não estou utilizando aplicativo nenhum. Eu coloquei para de 2 em 2 horas, e eu sou obrigada a ir lá e desligar para eu voltar para o tempo atual, assim, ó, tô aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, porque com essa pandemia aí a cabeça de todo mundo deu uma virada, né? Então tu fica de vez em quando Sim, tu tá pensando em doença e tu vê alguma coisa que alguém morreu, aí daqui a pouco uma desgraça, daqui a pouco, então esse aplicativo quando toca é simplesmente para eu parar e pensar, falar, não, tá tudo bem, vou continuar fazendo o que eu quero. E eu que coloquei máximo. Coloquei ele de 2 em 2 horas e eu já reduzi, ele tá tipo 4 vezes por dia só, né? Então, essa questão do aplicativo, ela também é como organização, você não precisa ficar regrado naquilo ali, é Exato. simplesmente uma ajuda e depois tu vai te adaptando, Tu né? vai desmamando, exatamente. É igual eu tenho programado o meu celular, ele entra no modo dormir, né? 11 horas da noite ele dorme, entra no modo avião e ele acorda no dia seguinte só. Ah, mas eu tava mexendo, dormiu, a tela fica cinza, os sons apagam, se desligam, sabe? Porque é uma forma de eu começar a desconectar, porque se deixar eu fico muito tempo conectada. E ainda assim eu passo horas conectada, né? Então eu tenho feito esse trabalho de me desconectar. Se eu não tô com uma live marcada, se eu não tô participando de alguma outra, que eu entro de farofa às vezes nas lives, né, para ficar ali só vendo gente, aí eu saio do escritório e vou fazer outra coisa. Vou lá olhar as plantas, vou assistir uma série, conversar com alguma amiga, sabe? Porque senão também a gente vive numa bolha, né? E Hum, qualquer bolha é negativa. Tá com um burburinho aí na mídia em relação aos filmes que apareceram na Netflix falando mal das redes sociais. Mas eu sempre falo assim, o problema não é a rede social, o problema não é o celular. O problema são as bolhas que a gente entra, né? Pode existir uma bolha de casamento e a pessoa não sair e não vê mais ninguém. E aí? Né? Uma bolha da pessoa sozinha, então são várias bolhas que a gente vai criando que se a gente não cuidar, qualquer coisa é prejudicial. tá. Quando a gente está chegando aí ao final, foi rapidinho dessa vez. É É por isso rapidão. que a gente conversar pouco, né? Mas É, eu vou desativar um pouquinho os comentários para a gente fazer a nossa fotinho. tá legal. Vamos ver aqui se sai. Depois tu coloca o teu nome ali de novo. Sim. Gente, então, para quem quiser, né, achar que a live tá legal, marca a gente no Instagram, coloca lá que nós vamos gostar. E vou aproveitar para fazer aquela fotinha. Isso Fiz aí. daqui. Deixa eu botar aqui de Eu e volta, as minhas marcas. porque tu tinha colocado o teu Eu Instagram. coloquei um encurtador ali para ficar mais fácil das pessoas chegarem na publicação lá que tem o sobre organização já, para não ter que ficar procurando. Então, nesse já vai lá para o de organização, que é o primeiro que já tem publicado, já tem algumas dicas, algumas das que eu falei aqui, e vai para o ar até amanhã a nossa live de hoje. E aí, mais algumas dicas também organizadinha ali de como usar e tal, para que serve, para as pessoas explorarem esse universo, que daí fica mais prático. Meu Deus. Só aprendo com você. Muito, muito, muito obrigada. Ah, Eu adorei. obrigada a você. E pedir para o pessoal aí continuar com a gente, que nós temos aí amanhã, ainda quinta-feira, vai continuar as lives aí de manhã. Nós temos o Juarez, que vai falar como que a gente se relaciona com os nossos clientes na rede social, que hoje está todo mundo Top, lá. essa, eu tô ansiosa por essa. Professor Juarez, sou meu professor do Senac. À noite a gente vai ter a Kalinka, que é uma personal organizer, ela trabalha muito com o mundo digital. Então, a pergunta que ela vai fazer é onde que está a nossa bagunça digital? Ela vai dar 3 dicas para a gente arrumar aí
Eu não sei se ela vai falar de computador, de celular, tá? Tô na expectativa, porque eu não perguntei muito para ninguém o que que ia falar. E na sexta-feira de manhã nós temos a Andréia Monteiro, aqui de Joinville, né? Como tirar os nossos sonhos do papel. Então, sexta-feira ficou um dia mais filosófico. Mas zen não, né? Porque vai chacoalhar a galera. Ah, vai ser filosófico o negócio, vai dar um. E à noite a gente vai terminar, então, sexta-feira à noite, com o Carlos Alberto Caran, que ele vai falar sobre uma abordagem integral para desenvolver a inteligência emocional. Também, então, vai ser uma live que eu tô esperando bastante também. Boa também. Né? Mas te agradeço e, gente, sigam ali a Ana Laura. Tem o Ana Laura Virtual, tem o Truques de Meninas, tem o blog, ela tá Eu direto aí. Qualquer dúvida, pode perguntar que a pessoa pode responde. estar. Não respondo mesmo. Eu sempre falo, adoro compartilhar dicas e ajudar as pessoas. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode fazer nesse meio é isso, é deixar as coisas um pouco mais leve, né? Deixar um pouco mais fluida, assim, para ver as coisas acontecerem também. Gi, muitíssimo obrigada. É sempre um prazer. Você sabe que eu amo estar contigo, amo compartilhar essas coisas. Quando precisar é só gritar. E obrigada pela presença de todos também. Acho que é isso que faz a diferença, né? É ter alguém que nos escute também, que o professor gosta de falar. E aí, quando tem alguém que escuta. Então, tá bom. Valeu, Ana. Obrigada. Beijo. Beijo. Até. Tchau. Então é isso, pessoal. A gente está terminando mais uma live. Eu espero vocês aí na quinta e na sexta-feira, ok? Valeu!